Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente uma ação da Presidência da República que questionava decisões judiciais que mandam a União calcular o valor devido nos processos em que ela é ré. Ainda na sessão de hoje, o Supremo retomou o julgamento que discute se as empresas devem fazer negociações coletivas antes de demissões em massa. O caso se refere à demissão de cerca de 4.000 trabalhadores da Embraer em 2009. A empresa recorreu de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou ser imprescindível a negociação coletiva antes de demissões em massa. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que não há previsão legal que obrigue acordo prévio nessas situações e que dispositivo da CLT equipara as dispensas imotivadas, individuais ou coletivas, para todos os fins, sem necessidade de autorização de entidade sindical ou de convenção coletiva de trabalho para sua efetivação. Na sessão desta quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso votou com a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele destacou que a dispensa coletiva é um fato socialmente relevante e é desejável o incentivo ao diálogo. Impacto sobre toda a comunidade onde vivem esses trabalhadores e que, evidentemente, tem uma queda, não uma cessação do seu poder aquisitivo. E, portanto, considero legítimo e desejável o empenho em minimizar esse impacto. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Até o momento, votaram com o relator os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Na sequência, o plenário retomou o julgamento da ação que questiona o entendimento firmado pelos juizados especiais federais do Rio de Janeiro de que é dever da União apurar ou indicar o valor devido à parte autora nos processos em que figure como ré ou executada. O presidente ministro Luiz Fux apresentou o voto vista. Digo no item 9 para concluir. Descumprida a obrigação de pagamento pela Fazenda Pública, autoriza-se ao juízo determinar a condenada a apresentação dos cálculos referentes ao quantum devido. Determinação judicial em consonância com os preceitos constitucionais. Eu estou acompanhando o relator para julgar improcedente esta ação de descumprimento de preceito fundamental, também nos termos do que lavrou o parecer do Ministério Público. Todos os demais ministros acompanharam o entendimento do relator de que a União deve apresentar os cálculos nos processos em que é ré nos juizados especiais. A ação da Presidência da República foi julgada improcedente. A população de menor poder aquisitivo, que tem dificuldade de acesso aos serviços de advogados, serviços de contadores. Então, o ônus para eles apresentarem esse cálculo é muito grande. Esse ônus acabava caindo na contadoria do órgão judiciário, atrasando demais, atrasando anos e anos a execução. Comando dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, justamente na linha de apresentação dessas planilhas de cálculos pela União, mostra-se congruente com uma concepção ampla do princípio da legalidade, como valor fundante do Estado democrático de direito e vinculada não apenas à lei em sentido formal, mas a todos os princípios inseridos, expressa ou implicitamente, na Constituição Federal. Quem também acompanhou a sessão de hoje foi a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. O que você destacaria para a gente? Olá, William. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Veja, além desses dois julgamentos que nós tivemos hoje, o primeiro envolvendo a matéria trabalhista, mas que foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, essa outra, a DPF, determinando que a União apresente os cálculos do quanto ela deve ao autor da ação nos juizados especiais federais. Um outro recurso extraordinário também foi chamado a julgamento e foi dado início a uma questão que, como disse o ministro Luiz Fux, bastante complexa e que merece que seja bem refletida pelo Supremo Tribunal Federal, já que se trata de uma questão envolvendo bem da União e um recurso de repercussão geral reconhecida. Esse recurso extraordinário se discute, é da relatoria do ministro Marco Aurélio, e se discute
se é possível que uma ação civil pública possa afastar a coisa julgada, aquela sentença proferida, da qual já não caiba mais recurso, quando já ultrapassado o prazo de 2 anos para a propositura de uma outra ação, que legalmente ela é chamada de ação rescisória. O ministro Marco Aurélio, num voto bastante rápido proferido nesse recurso extraordinário, ele disse que a ação civil pública não se presta, não é o caminho hábil para se afastar a coisa julgada, e dava provimento ao recurso do particular. O ministro Nunes Marques abre uma parcial divergência em relação ao ministro Marco Aurélio, entendendo que essa ação civil pública ela foi proposta para uma discussão do domínio daquele bem, que seria ou não da União, haveria uma dúvida, mas concordou com ele em relação ao levantamento de honorários do advogado, que também era uma questão que estava sendo colocada aqui nesse caso. Um terceiro voto, uma terceira posição foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que diverge do relator e entende que não se trata aqui de uma discussão envolvendo o princípio da segurança jurídica e nem muito menos uma violação da coisa julgada, que essa ação civil pública, ela foi proposta justamente para discutir se aquela propriedade, vamos dizer assim, que estaria numa área de fronteira no estado do Paraná, seria domínio da União ou do particular, o que não ficou claro lá na ação de desapropriação que foi proposta em primeira instância. E que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, a sentença de primeiro grau, que acabou sendo confirmada em segundo grau, determinou como condicionante para o pagamento de indenização em caso de desapropriação e, consequentemente, o pagamento de honorários de advogado, que ficasse claro e indubitável que o domínio não era da União. Como isso ficou condicionado, portanto, e não definido, esse seria o objeto da ação civil pública. E daí ele dizer, não se trata aqui de propositura da ação civil pública para afastar a coisa julgada, mas sim para se definir de forma incontestável que aquela propriedade é domínio da União e não do particular. A se confirmar que é domínio da União, não se fala em desapropriação, nem muito menos em indenização e dever de pagar honorários. Então, que é preciso que fique, segundo o ministro Alexandre de Moraes, no voto, né, na corrente divergente que ele abriu, é preciso que se fique claro, portanto, de quem é o domínio daquele bem que está sendo discutido para se falar, então, em indenização. Caso complexo, matéria de repercussão geral reconhecida, julgamento suspenso, deve ser retomado na próxima semana. A gente vai acompanhar tudinho aqui, não é, William?